Deixa eu pegar minha água aqui. E aí, pessoal, desculpa. Esqueci minha água. Consigo dar aula sem água, não. Vou pegar água ali na cozinha. Bom, boa noite. Se vocês puderem dar um feedback aqui pro som, vai ser ótimo. Hoje eu tô de fone. Se puder me dar um oi, está tudo bem com o som? Tem uma perguntinha aqui, será? Oi, Michael. O som tá bom, pessoal? Sim ou não? Conta aqui. Vamos chegando, pessoal. Vai mandando aí pros conhecidos, companheiros de trabalho, profissionais da área da educação física, estudantes de educação física também, né? Manda aí o aviãozinho pro pessoal vir participar aqui com a gente do nosso segundo dia do nosso workshop, Planejamento e Atividades. Obrigada. Ótimo. Espero que muitos de vocês... Ei, Meg! Ó, esperei sua mensagem hoje, você não me mandou, hein? Pode mandar, viu? Ei, Nádia, tudo bem? Acho que muitos estavam aqui ontem, né? E no domingo também com a professora Nádia. Vamos ver se tem mais gente. Quem quiser ir colocando de onde que é aí também, para dar um oi. Acho que ontem a gente foi bem legal o nosso bate-papo. A gente falou sobre atividades para as crianças de 2, 3 anos. Tudo bem, Nádia? Correria, mas tudo bem, graças a Deus. Verdade, hoje meu baixinho acordou meio com febre, nem foi à escola, tá aqui comigo. Pode ser que ele apareça por aqui, gente. Vida de mãe é isso, né? A gente rebola e acaba dando conta de tudo. Tem gente entrando aí, pode ser que Tomás apareça aqui, meu filho, hoje, em algum momento. Já deixei tudo esquematizado, todos os combinados feitos, todas as necessidades supridas, o lanchinho, a água, o brinquedo, o desenho, né? Isso é antecipar problemas. Então, já deixei tudo prontinho. Obrigada, Nádia, fiz os combinados com ele. Ele sabe que eu vou estar aqui com vocês. Mas criança é criança, né, gente? Não tem jeito. E o meu filho também é. Pessoal entrando aí. Oi, vamos esperar uns 2 minutinhos. Ficou alguma pergunta com relação a ontem? Se alguém tiver aí, quiser ir mandando antes de eu desativar os comentários, porque se eu não desativar eu fico perdida. Eu perco no pensamento aqui, na lógica da aula e eu acho mais complicado. Por isso que eu desativo os comentários, tá? Mas depois no final a gente ativa de novo durante a aula. Quem quiser ir mandando as perguntinhas também, elas vão ficando lá. Então no final da aula a gente responde todas as perguntas, tá? A gente recebeu alguns directs também perguntando sobre o link da aula. Ele fica um tempo, depois ele é tirado do ar, do Instagram, mas a gente tem mandado os links nos grupos de WhatsApp, junto com um pequeno resumo, né, com os slides das apresentações que a gente está fazendo aqui no workshop para vocês, tá? Como assim uma auxiliadora? Em que sentido? Tem várias auxiliadoras. Eu auxilio muita gente também. Então, a gente está mandando lá no grupo de WhatsApp todo o material que a gente está utilizando no workshop com vocês e a gente está mandando também o link. Então, se você ainda não está fazendo parte desse grupo do WhatsApp, clica lá no link da nossa bio que ainda dá tempo de você entrar no grupo e pegar todo esse material, tá? Então, não deixa de entrar lá no grupo, não. Combinado?
Olha que legal! Mamãe te procurou por uma aula ontem, para mim foi surreal e me ajudou muito a entender melhor. Que ótimo! Que alegria saber isso. Obrigada por compartilhar aqui com a gente essa experiência. Tenho certeza que você vai fazer uma aula experimental, ó, sucesso para essa criança de 3 anos, né? Monta uma aulinha, uma atividade extra, leva uma coisa. Ei, Silvana, tudo jóia, querida? Beijo grande para você. Monta uma aula bem legal para esse aluno de 3 anos, né? E pensando tudo que a gente conversou ontem, tá? E depois você conta pra gente, manda lá no direct da MUF pra gente como que foi essa aula de 3 anos, se ele gostou ou não. A senhora é mais alguém? Não, eu realizo as minhas aulas dos alunos de 2, 3 anos sozinha. Não tem nenhum estagiário, ninguém que me ajude, não. Eles mesmos me ajudam, né, gente? Um ajuda o outro. Eu falo que criança é fantástico. Essa semana mesmo eu estava comentando, às vezes eu chego em algum prédio com aquele monte de coisa carregando e alguns porteiros são super solícitos e me ajudam e outros não. E às vezes passam adultos e nem oferecem, olha, eu posso carregar, né, te ajudar. E os meus alunos é impressionante. Eu piso no prédio, tem os prédios que eles alguns me esperam até do lado de fora, que sabe que eu vou levar um monte de coisa. E as crianças sempre, posso te ajudar? Eu carrego. E é uma cama elástica, meu aluno de 2 anos quer carregar um jump. Então, assim, como que eles têm um coração maravilhoso, né? Ei, Fê, boa noite. Bom, gente, já deu 5 minutinhos. Vamos começar. Primeiro, queria agradecer em nome da Move, mais uma vez, a presença de todo mundo aqui para o nosso 3º dia de workshop. Tá? A gente preparou todas as aulas com muito carinho, eu, a professora Nádia, a professora Isa. Tá? A gente fica muito feliz com a presença e com a participação de vocês aqui com a gente nesses 4 dias de workshop. Então, quem puder compartilhar a nossa live, compartilhar com outros profissionais, outros estudantes de educação física também, vai ser bem legal. Antes de eu começar, eu vou desativar, senão eu vou ficar maluca. Tá? E a ideia desse nosso workshop, gente, é realmente a gente dar liberdade para vocês começarem a elaborar, entenderem a importância do planejamento, né, no trabalho do Personal Kids, pensar quais estratégias você vai utilizar, qual metodologia você vai utilizar, embasado em qual conhecimento teórico para você fazer a sua prática cada vez mais com excelência, né, e conseguir todos os objetivos com o seu aluno, tá? Então é super importante esse workshop, que normalmente tem muitas dificuldades. As pessoas ficam às vezes pensando muito, o que a gente comentou ontem, né? Sobre criar um monte de atividades, mas não sabe o porquê daquela atividade, qual a variação daquela atividade, para que faixa etária aquela atividade. Então a gente tem que ter bem um embasamento teórico para poder elaborar com muita excelência o nosso planejamento. E planejamento é o segredo, é o sucesso, é onde a gente tem que debruçar ali, ler, entender, planejar, e isso vai minimizar muito os seus problemas na prática com as crianças, tá? Bom, no primeiro dia da nossa aula 1, para quem está chegando hoje, a gente falou, a professora Nádia deu uma aula maravilhosa, eu adoro as aulas da Nádia, sempre aprendo muito com ela, acho super didática. Sobre os pilares do planejamento, sobre os princípios, né? Princípio da totalidade, princípio da hierarquia, princípio da diversidade, princípio da individualidade. Então, como utilizar esses princípios dentro do seu planejamento, tá? Ontem a gente falou sobre atividades para as crianças de 2, 3 anos, falamos um pouquinho sobre as características das crianças nessa faixa etária, que é super importante a gente entender, né, como as crianças de 2, 3 anos se comportam, e a partir daí a gente consegue pensar uma prática bem individual, bem estruturada para aquela faixa etária, tá? E hoje a gente vai falar sobre a faixa etária de 4 a 6 anos, né, gente? Tem uma faixa etária também maravilhosa. E amanhã a gente vai falar sobre a faixa etária de 7 a 9 anos. Tá? Então a gente seguiu essa cronologia para a gente poder estar dando sequência e para ficar mais fácil para a compreensão, né? Muitos profissionais, a Nádia falou uma coisa super importante na aula 1, que até 4 anos, gente, tem poucas práticas corporais que são oferecidas para as crianças, né? Na sua grande maioria, o máximo uma natação até 4, e a partir de 4, aí você começa a ver um judô, um balé, um futebol,
né? E só. Não tem muitas práticas, não tem muitas oportunidades de vivência para as crianças de 4 anos, de 4 a 6, né? E quando tem, já vai especializando a criança. Então, tem um mercado aí gigante para o Personal Kids. Tanto, não só até 4 anos, né? Mas também até 6 anos, né? Onde a gente realmente tem que buscar ampliar o repertório motor daquela criança e possibilitar que ela tenha diversas vivências corporais, afetivas, sociais, cognitivas, que ela possa explorar todas as potencialidades dela até 6 anos de idade, tá? Então, hoje a gente vai falar muito dessa faixa etária de 4 a 6. Antes da gente entrar no nosso conteúdo em si, eu queria dar um recadinho aqui também, que a gente recebeu muita pergunta sobre quando que começa o curso, qual o valor do curso. Então, todas essas perguntas nós vamos responder para vocês amanhã, tá? A gente vai abrir o carrinho também amanhã. O nosso curso é um curso muito completo, eu não vou falar dele hoje, prometo. Mas é um curso que está fantástico, tem módulo administrativo, módulo teórico aplicado ao Personal Kids, módulo prático, tá? Com atividades, relacionamento com o aluno. Então, tá um curso bem bacana, preparado com muito carinho. E tem vários aqui que foram nossos alunos das outras turmas. Bom demais revê-los aqui também. E então amanhã a gente vai falar sobre o nosso curso, tá? Então, bom, hoje nós vamos falar, tô aqui com um monte de coisas, sobre essa faixa etária de 4, 6 anos. Gente, essa faixa etária é um mundo cheio de novidades, cheio de descobertas, né? Nessa idade eles têm muito mais autonomia, em todos os sentidos, né? Eles já se expressam melhor, eles já têm mais autonomia, já se vestem sozinhos, já conversam, já têm linguagem muito mais desenvolvida, eles já se sentem grandes, né? Eles já não se sentem mais bebês. Tanto é que quando você pega uma criança de 4 e ele vai brincar às vezes com uma criança de 3, ele fala assim, nossa, mas ele é muito bebê. Ele se sente em outro patamar, né? De 4 a 6. O de 6 também já está mais para 7 muitas vezes, também já se sente enorme, grande, né? Então, realmente é aproveitar esse momento das crianças para a gente poder estimulá-los o máximo possível, tá? São crianças ali com 4 a 6 anos que estão na formação da personalidade, das preferências, né? De preferência de colega, preferência de cores, preferência de brincadeiras. Então, eles têm muito mais personalidade, vamos dizer assim, do que os pequenininhos, né? Então, uma dificuldade que eu noto muito na prática, né, e que é um relato também de vários professores dessa faixa etária, é a dificuldade em manter a turma, né? Então, é uma fase muito de afirmação da criança, como eu falei, né, que ele está descobrindo um mundo novo, que ele não é mais bebezinho, né? Então, a gente tem que ter muita paciência, muita sabedoria para lidar com essa idade, né? Ser muito flexível, saber a hora de ser firme e a hora de ceder, né? Mas a gente tem que ter pulso firme com as crianças. Em que sentido? Ela tem que te ver ali como autoridade, ela tem que entender que ali naquele espaço, naquele momento com o professor, tem regras e a importância dessas regras, tá? Então, o professor ele tem que ter bastante firmeza, mas com muito amor, sempre, né? A gente não conquista as coisas com as crianças impondo, né? A gente vai ganhando eles com todo um charme, um carinho, um amor, um colo, né? Eu costumo falar que é um puxão de orelha e 5 beijos. E aí a gente vai conquistando as crianças com certeza nessa faixa etária, tá? São crianças que têm muita energia, igual eu falei, e com isso também tem muitos conflitos, tá? Por quê? Porque elas interagem muito mais socialmente. Sei lá, com as crianças de 2, 3 anos, as atividades eram de pouca interação, agora já tem muito mais interação. E quando interagem, é super natural que gere conflitos, né? Conflitos desde a maneira que um se posiciona com o outro, conflitos porque não quer um brinquedo daquela cor, conflito porque discorda do que o outro está fazendo ou falando com ele, né? Conflitos de várias maneiras vão surgir ali, tá? Então a gente tem que saber solucionar esses conflitos com as crianças de 4 a 6 anos, tá? Quando essa criança já vem com você, tá? De 2 anos, já tem 2, 3, 4, já tem 4 anos, 5 anos que aquela criança tá com você, é muito mais fácil, né? Por quê?
Porque ela já entendeu a rotina, ela já te conhece, já sabe como que as coisas funcionam, né? Então é muito mais fácil você lidar com esse momento da vida daquela criança, porque você já tá com ela desde 2 anos, tá? E aí muitas pessoas podem pensar assim, não, mas a gente não fica tanto tempo com o aluno. Fica. A gente fica bastante tempo com o aluno, quando você faz um trabalho bem feito. E esse é um grande diferencial, eu acredito muito nisso, do personal kids para o personal adulto. Personal adulto também, eu sei, né? Tem personagens adultos maravilhosos e que a gente não quer trocar de jeito nenhum, né? Que a gente se apega e gosta do jeito que daquela pessoa elabora o seu programa de treinamento, o jeito que aquela pessoa conversa, da ética dela, da pontualidade, né? E aí você se identifica. Mas a criança, gente, ela se identifica muito com você, né? E aí ela vai te conhecendo, então fica mais fácil essa relação. Então é normal você ter um aluno que fique muito tempo com você. Porque se você faz um bom trabalho, o pai vê isso, as famílias ficam satisfeitas com o desenvolvimento daquela criança, né? Já te conhecem também, já tem uma confiança em você como pessoa, né? Além de profissional. Então você vai cada vez ficando mais próximo, você faz praticamente parte daquela família, né? É diferente do professor de educação física, que a gente tem sim um carinho enorme com as crianças ali na prática, no dia a dia, eu sei disso, porque eu dei aula muitos anos de educação física escolar, mas a gente muitas vezes não tem esse contato direto com os pais. E no personal kids você tem, né? Você vai sempre no aniversário do seu aluno, troca mensagem com os pais, conversa o tempo todo, então é uma outra relação. Tá? E que é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, essa relação que a gente tem com os pais. Bom, então é muito mais fácil quando o seu aluno já é seu desde pequenininho, tá? Você dá continuidade nesse trabalho e já tem essa boa relação, não só com ele, como eu falei, mas com os pais, tá? Então é bom a gente entender as características das crianças, vou enfatizar aqui, para a gente não apenas copiar e colar atividades, a gente tem que entender por quê e para quê, tá? Bom, eles continuam no aspecto socioafetivo, eles continuam egocêntricos, tá? Continua, diminuiu um pouquinho, mas eles continuam egocêntricos e isso é natural, é normal da faixa etária, tá? Então, a dica é a gente ir ampliando essas atividades. Então, se antes a gente fazia quase tudo individualmente, agora não. Agora é importante para a gente trabalhando esse egocentrismo da criança, para ele transitando nessa fase da melhor maneira possível, que a gente vá auxiliando em que sentido? A gente vai propondo atividades que tenham mais interação entre as crianças. Então, era difícil a gente fazer uma atividade em dupla com 2, 3 anos? Sim. Mas com 4, 5, não. Né? 6. Então, você começa a fazer mais atividades em duplas, algumas atividades em trios, né? Então, atividades que eles se interagem mais entre eles, tá? Em pequenos grupos, né? Claro, quando acontece isso, vão ter problemas, vão ter diferenças e é importante a gente ir trabalhando essas diferenças com as crianças, mostrando para elas que nenhuma criança é igual a outra. Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, olha, o que seria de sorvete de morango se todo mundo gostasse de chocolate? Né? Então, cada um tem um gosto, cada um tem suas preferências, cada criança é um ser diferente do outro, trava um pouquinho, destravou, tá? E a gente tem que ir falando no dia a dia com as crianças sobre esse respeito às diferenças, tá? Isso é super importante. Também nessa faixa etária, eles ainda têm, olha que tanto que é legal essa faixa etária, essa percepção de competência motora exaltada, exacerbada, que não é a real, né? Então a gente tem que aproveitar isso, continuar aproveitando essa percepção de competência motora da criança. A gente tem que continuar estimulando, continuar motivando, falando que ele realmente é muito rápido, muito forte, muito esperto, muito inteligente, né? Muito legal, tudo muito, né? Então a gente tem que ir mostrando. E lá no finalzinho com 6, eles já começam a perceber, né? A gente vai falar muito disso amanhã na próxima aula. Mas é legal você ir já começando no final dessa faixa etária, quando eles comecem a perceber que eles não são mais o mais rápido, né? Que eles têm outras qualidades e que não tem problema eu não ser o mais rápido, o melhor em tudo, que a gente não tem que ser o melhor em tudo, né? A gente tem que se esforçar, fazer o nosso máximo para melhorar, né? Oi, meu amor. Não tem problema não, pode tirar a bermuda. Isso. Desculpa, gente, caiu agora. Isso, fica de cuequinha, tá bom? Então, a gente tem que explorar isso,
né, essa percepção de competência motora exaltada da criança, mas também promovendo no final dessa faixa etária experiências, né, de êxito e de fracasso. Que ela começa a perceber que ela não é tão boa em tudo, mas tem outras coisas que elas são boas. E aí que está o grande segredo do professor. Você dá uma atividade, você viu que o seu aluno ali desmotivou, porque ele, não sei, não consigo, se sentiu mal, você logo muda, dá outro feedback, ou de outra habilidade, ou muda a atividade, para que o seu aluno possa, sim, ter uma experiência... De lavar. Vou pôr na máquina de lavar daqui a pouco, tá? De sucesso na sua aula também, para que ele saia também satisfeito com ele mesmo, isso é importante, tá? Então, essa sensibilidade do professor, ela é fundamental. Bom, como eu falei, crianças são, nessa idade, muito agitadas e algumas pessoas mandaram lá também essa dificuldade em fazer com que as crianças obedeçam os comandos. Gente, é super importante a gente explicar para a criança. Claro, ela vai entender só com a explicação, não, ela tem que sentir a perda. Como que eu vou fazer ela sentir a perda, né? Como que eu vou fazer ela sentir que é importante ela respeitar o combinado? Você pode chegar no final da sua aula e falar assim, nossa, não vai dar tempo. Nossa, hoje a gente ia fazer a brincadeira que você mais gosta, o pegador da minhoca. Tia Ju, vamos fazer. Não deu tempo, sabe por quê? Porque hoje a gente conversou muito, a língua estava muito agitada, não deu tempo de fazer tudo. Tia Ju ficou até triste, porque eu queria tanto que a gente fizesse o pegador da minhoca hoje. Tia Ju planejou uma coisa legal, o pegador da minhoca, que eu sei que vocês amam, mas não vai ter jeito. Quem sabe na próxima aula, né, se a gente vier com a boquinha um pouquinho costurada e com os ouvidos atentos, a gente vai dar conta de fazer, né? Então, é super importante a gente ir mostrando assim, de uma maneira simples, né? Eu brinco com meus alunos quando eles estão falando demais e falo, olha, Papai do Céu é tão sábio que fez a gente com 2 ouvidos e uma boca, para a gente escutar mais e falar menos. Senão ele ia colocar 2 bocas e um ouvido. Aí eles começam a imaginar, né, gente? 2 bocas e um ouvido, ia ser muito estranho, Tia Jo. Eu falo, pois é, então a gente tem que escutar mais, ó, pra gente poder dar tempo de brincar mais, né? O combinado é pra gente ter uma aula mais legal, né? E para todo mundo que tá aqui se divertir. Eu também quero me divertir com vocês. Eu não quero vir aqui ficar só chamando atenção. Eu quero brincar, quero me divertir, quero aprender, que é para isso que a gente tá aqui, né? Então você vai conversando com a criança. Não funcionou. Tia Ju, tem um menino que é muito difícil. Parceria com a família, né? Liga para a mãe, manda um WhatsApp, conversa, pergunta se está acontecendo. Às vezes é a maneira que a criança tem de manifestar alguma coisa que está acontecendo com ela. Então, pergunta, olha, como que está na escola, como que está em casa, como que está a relação dessa criança com você, com a mãe, com o pai, com os irmãos, né? Está com dificuldade de respeitar as regras, os comandos, ou é só comigo? Vamos pensar junto uma estratégia, né? Que a gente possa contribuir para que ele supere esse processo, né? Que ele entenda a importância das regras e dos combinados, não só na minha aula, né? Mas em todos os âmbitos que ele vai, na escola, no clube, na brincadeira, até brincadeira com outros colegas. Existem regras e combinados entre eles, né? Então essa parceria com os pais é super importante, tá? Outra estratégia que você pode usar para também conseguir com que eles façam os comandos, né? Façam silêncio. 1, 2, 3, costurou a boquinha, acabou a sua vez. Corre que é segredo, vou te contar. Corre, corre. Só quem tá escutando põe a mão no nariz, põe a mão na orelha, faz uma careta. E aí eles vão, começando a se ligar em você, tá? Se você vê que tá uma turma muito agitada, seu aluno tá muito agitado, se ele tá dando tempo de falar tanto, de fazer tanto, é porque a sua aula tá muito lenta. Então, às vezes, você tem que ser mais agitado com ele. Ele vai cansar antes de você. Antes dele te cansar, você já cansou ele. Não dá nem tempo dele beber água direito, dele falar, dele sentar, dele já vai numa atividade na outra, põe atividade para correr. Gastou. Às vezes ele precisa gastar aquela energia que está dentro dele, né? Então você ajuda ele a gastar aquela energia de uma maneira que seja efetiva, que seja boa para ele, que não seja conversando o tempo todo na sua aula, tá? Bom, e dentro disso ainda, né? E às vezes, gente, aquela criança tá dispersa falando porque não tá interessante para ela o conteúdo que a gente tá dando. Então é o momento da gente também fazer uma autocrítica, uma reflexão. Poxa, será que essa atividade realmente é a melhor atividade para o meu aluno? Se ele não tá
motivado, se ele não está prestando atenção, se está mais interessante ele olhar para o colega do lado, para ele olhar para o avião, para ele olhar para a formiga, para ele olhar para o vizinho, do que para mim, para minha aula, alguma coisa também eu tenho que mudar, né? Então é sempre importante esse planejamento. Eu gosto de fazer meus planejamentos e depois eu anoto, sabe, gente? Olha que tem anos que eu dou aula, eu anoto. Essa atividade foi muito legal, cartinha na manga. Ó, essa aqui eu achei que não rendeu, eu posso mudar ela desse jeito, né? Então você vai anotando. Ó, essa aula não foi boa, não foi legal. Então você vai lá e faz uma avaliação não só do seu aluno, mas do seu trabalho, né? Por que esse aluno não está querendo fazer? O que será que eu posso fazer de diferente para conquistar ele, né? Para fazer com que minha aula seja mais atrativa para aquela criança. Então, o tempo todo a gente tem que estar fazendo essa avaliação, tá? Então, como eu falei, regras claras, tá? E usar os combinados, que é combinado não sai caro, né? Qual que é o combinado? Deixar a garrafinha aqui, beleza. Então, o combinado nessa idade ainda é a gente fazer as pausas, todo mundo junto e beber a água junto, tá? O combinado não vale sair da quadra sem. O combinado é esperar a sua vez, não pegar o material. O combinado é sentou, bumbum no chão, costurou a boquinha, beleza, pra gente poder fazer mais rápido. Então, os combinados têm que ser ditos todos os dias, né? Educar é isso. Não adianta eu falar com meu filho para ele escovar dente um dia na vida e amanhã achar que ele vai fazer sozinho. Eu tenho que repetir. A importância é rotina e combinado é rotina. Por isso que é tão importante a rotina para o seu aluno. Desde das etapas da aula, de roda, aquecimento, parte principal, parte final, até os combinados, né? Às vezes muitos deles já sabem, né? Tem um prédio que eu vou e tem um aluno que eu dou aula lá, eu dou aula para a irmã, para o irmão e para o piquititito. E o piquititito agora ele fez 2 anos. Eu chego para a aula dos grandes, ele tá lá no parquinho, ele me vê, ele entra na quadra, vai lá onde eu faço a roda antes de eu chegar e senta. Ele já sabe onde é a roda. Se o material tá lá, ele não mexe, ele já sabe onde que é a roda. Ele entra na quadra quando eu tô dando aula, ele entra no cantinho para pegar as coisas, porque é repetição, é de tanto você falar, né? E não preciso falar bravo, é você falar com doçura, com amor, mas com firmeza com os seus alunos, tá? Nessa idade também, é legal a gente pensar que o número de atividades, né, gente? A tia Jota, você falou de 4 a 5 atividades com mais 1 ou 2 cartas na manga para os pequenininhos. Sim, os pequenos, muitas atividades, até 3, 4 anos, eles não são capazes de se manter o foco de atenção por períodos prolongados naquela atividade, né? Então, com os menores, de 4 a 6, você já consegue fazer um pouquinho menos de atividade, tá? E aí hoje, lá no exemplo que eu vou dar da aula, vocês vão ver que eu posso, de uma atividade que era individual, eu parto para outra em dupla. Às vezes com o mesmo material. Então a aula vai render mais. As pausas não precisam ser tantas pausas quanto os pequenininhos, porque eles já entenderam aquela rotina, já entenderam como funciona e fisicamente já são capazes de suportar o exercício mais a um período maior, tá? O exercício mais intenso a moderado por período longo. Não tão longo, mas muito maior do que o de 2, 3 anos. Então você pode planejar aí 3 a 4 atividades, sempre com o seu plano B na manga, tá, gente? Vou abrir um parênteses aqui e dar uma dica para vocês. Plano B que eu falo, você tem que ter seus materiais, uma bolsa cheia de coisa. Uma vez eu fiz uma live sobre isso. Quando você já conhece o clima da sua cidade, se você já sabe que no verão vai fazer mais calor, você já tem que se organizar para isso. Mês que chove, você já tem que pensar nisso, qual o espaço que você vai se chover. Mês de vento, aqui onde eu dou aula, em Belo Horizonte, agosto venta muito, julho venta muito, então você já tem que organizar. Não adianta eu querer chegar lá com o meu bolão grande e fazer assim que o vento leva, né? Então você tem que pensar a sua atividade pensando nessa estrutura toda, o espaço que você tem, no clima que você tem, tá? Então isso já é um plano B, mas já é pensado antes, não é que você chega lá e faz qualquer coisa, não. Bom, nessa idade a gente já começa a conseguir, por exemplo, quem gosta de trabalhar com circuitos, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, aumentando a progressão do número de atividades naquele circuito.
tá? Então você já consegue pôr um pouquinho mais de atividades do que você colocava com os pequenininhos, que você colocava um material, às vezes 2, aí você tirava o outro, colocava outro. Com os maiores de 4 a 6 a coisa já flui muito mais. Bom, gente, lá no cognitivo, vamos lá. Linguagem, soltar a língua, né, gente? 4 a 6 anos eu brinco. Meu amor, você chegou aqui hoje e comeu um misto com papagaio no almoço, porque fala mais do que eu aqui pra vocês. Falam o tempo inteiro, soltar a língua mesmo, falam tudo, então você tem que pôr limite a hora de quem vai falar, que horas, ó, eu levanto o dedo, eu brinco com meus alunos, ó, 3 de cada vez, senão eu não consigo escutar, mas enfim, então a gente tem que colocar limite. Eles estão soltando a língua, mas muitos às vezes ainda falam algumas palavras erradas, então é importante a gente pontuar e repetir a palavra da maneira certa, tá? E ajudá-los com isso. Como eles já têm um vocabulário muito mais amplo, né, no aspecto cognitivo estão muito mais desenvolvidos, o que a gente falou lá ontem, de 2, 3 anos, que era muita demonstração, agora você já começa a utilizar um pouquinho mais de instrução verbal. Quando você vai ensinar uma tarefa, uma habilidade nova, ou mostrar uma brincadeira para o seu aluno. Você já consegue falar mais, não precisa demonstrar o tempo inteiro. E é importante você ir fazendo essa mudança com os seus alunos, tá? Então, estimular a linguagem, estimular que eles falem bem, ampliar essa linguagem deles, colocar limite e utilizar muito de instrução também, não só de demonstração, os dois, né? Mas você pode começar a usar a instrução verbal mais que você usava com os repetitivos. Surge também, gente, os porquês da vida, né? É uma idade que eles colocam a gente em cada enrascada, fazem cada pergunta que você fica meio sem rumo, né? Responda todos os porquês dos seus alunos. Você é uma referência para ele. Se ele está te perguntando é porque ele confia em você. Ele quer uma resposta. Então responda os porquês dos seus alunos de forma clara, objetiva e sucinta. Não precisa dar uma volta para falar o que ele quer. É isso, é isso. Pronto, às vezes ele quer só aquela de resposta. Responda todas as perguntas dos seus alunos, tá? Na fase dos porquês, né? E eles continuam explorando ainda muito o mundo da fantasia, tá? Então você pode continuar explorando a ludicidade, que é muito legal, claro, com 4, muito, com 5 ainda, muito, com 6 já vai transformando um pouquinho, algumas crianças que já estão ali um pouco mais maduras, com 6 para 7, você vai falar alguma coisinha muito de bebê, você vai falar, te ajuda, não sou mais bebê não, tá? Então, é legal você ir percebendo essas individualidades dos seus alunos. Bom, nessa idade, entre 4 e 6 anos, as crianças, eles estão no estágio intermediário das habilidades motoras fundamentais. Então, é importante a gente entender que eles já têm maior domínio do corpo, né? Então, por exemplo, antes a criança corria bem desequilibrada, caía muito, né? Agora não, ele já consegue correr mais rápido, né? Você já consegue observar, já está mais no estágio intermediário da habilidade de locomoção, por exemplo, de correr, né? Ele já consegue correr com mais mudanças de direção, com mais mudanças de ritmo, né? Antes, o pequenininho corria assim, quer pegar o da frente, ele vai correr assim, ó, em círculos. Agora, ele já consegue parar e falar, opa, pegar por aqui, ó, né? Os de 5 mais do que os de 4. Mas enfim, então eles já tem mais domínio do corpo deles. Então a gente pode explorar muito e a gente deve explorar muito, né? A gente pensa lá no princípio da diversidade, a gente tem que ampliar essa base motora deles. Então é muito importante quando você for planejar pensando, né, no modelo desenvolvimentista, quais habilidades de locomoção que eu vou trabalhar, por quê? Porque senão o professor, gente, faz sempre a mesma coisa. Pode até não fazer a mesma atividade, tá? Mas ela vai dar sempre a mesma habilidade. E ele tem que ter estímulo em diversas habilidades. Então é importante você listar todas as habilidades, porque senão, por exemplo, quando que você vai dar galope? Quando você vai dar skip? Quando que você vai dar salto vertical? Né? Quando você vai dar o rebater com um bastão? Senão você começa a dar sempre as mesmas coisas. Então você tem que buscar
ter tudo bem planejado para que você possa dar os estímulos, vários estímulos que as crianças precisam ter nessa idade. Eles são esponjas, aprendem tudo, precisam disso. Isso vai auxiliar muito na próxima etapa deles, que é de 7 a 9 anos. Né? Ainda precisamos continuar estimulando a coordenação motora fina, tá? E agora você já pode colocar com um pouquinho mais de pressão de tempo, de precisão, né? Você pode, por exemplo, fazer uma coordenação motora fina sobre um disco de equilíbrio, então você vai dificultar para aquela criança, tá? Então você pode pensar em outros fatores que você pode estar dificultando o nível daquela habilidade, né, com mais tarefas, com mais precisão para eles. Mas a gente deve continuar estimulando, tá? É uma idade que a gente deve muito alinhavar nessa força para começar a aprender a amarrar o sapato. Então a gente tem que estar estimulando isso, abotoar, né, vestir, porque quando eles estão aí fazendo tudo sozinhos, então a gente tem que estar estimulando isso o tempo inteiro, tá? Bom, falando, antes de entrar no planejamento da aula, falando um pouquinho dessa autonomia, é super importante a gente estimular. Essa semana eu dei um para casa para os meus alunos, gente. Era a turminha de 3,5, 4, tinha aluno de 3,5, aluno de 4,5. Que era fazer alguma coisa que ele não fazia sozinho. E aí um falou assim para mim, a minha mãe não deixa eu tomar banho sozinho, de 4. Aí eu falei, não, conversa com ela que ela vai deixar e tal. E aí depois, 2 dias depois, a mãe me manda uma mensagem. Tia Ju, Léo falou comigo que se você falou que ele tem que tomar banho sozinho, minha filha, agora quer fazer tudo sozinho aqui nessa casa. Eu falei, ótimo, excelente, deixa eu tomar banho sozinho, né? Você vai lá corrigir, mas auxilia, estrutura o ambiente para que não corra nenhum risco, mas deixa ele começar a ser mais autônomo. Isso dá uma felicidade, um prazer, né? Uma sensação tão boa para o ser humano quando você é capaz, né? E para as crianças não é diferente. Então, para casa meu dessa semana com eles foi trabalhar a autonomia, eles tinham que fazer alguma coisa sozinhos. Isso foi uma turminha. Uma outra turminha teve um para casa também, que era sobre hábitos alimentares. E aí eles tinham até que me mandar a fotinha de um prato bem gostoso, bem colorido, bem saudável, né? Que eles achavam que tinha que comer para ficar bem bacana, bem forte, com a saúde em dia. E aí são pequenas gotinhas de saúde que a gente vai dando para os nossos alunos, tá? Então é legal a gente ir trabalhando o seu aluno na sua totalidade, né? Não só no aspecto motor, tá? E levando sempre para casa, né? Isso agrega valor ao seu trabalho, tá? Bom, vamos falar de uma aula então. Uma aulinha para essa turminha de 4 a 6 anos, tá? Chegou ali na roda, igual eu falei ontem, a importância da roda para você acolher, para você sentir como que tá o seu aluno, 3, 5 minutinhos ali, né? Nós vamos começar com a brincadeira cantada também, eles ainda amam, tá? E aí, essa brincadeira, a gente vai poder fazer ela duplas, trios, ou se você tiver uma turminha, sei lá, de 5 crianças, você pode fazer com todos juntos. Ou se você tiver só você e um aluno, você também pode fazer você com ele, tá? Então, é uma brincadeira antiga, que é a adoleta, né? Todo mundo conhece a adoleta, café de chocolate, adoleta. Puxa o rabo do tatu, aí eu falo, o pegador é tu. Quando eles fazem de duplas, imagina que são uma turminha de 6. 3 duplas, o pegador é tu, eu falo, o pegador é a Rafa. Aí a Rafa corre e tem que pegar todo mundo. Então eles brincam, fazem a doleta. Você vê que os de 4 ainda tem mais dificuldade para fazer, né? E os de 5 e 6 já faz rapidinho. E eu com 6 você já faz a roda grande e se tira a mão, já não falo mais quem é o se bate, então tempo de reação ali da criança. E aí sai correndo para pegar, né? Então eles adoram, você pode fazer de você e um aluno, 2 alunos, 3 alunos, turma toda, rodinha, né? Uma brincadeira antiga, uma brincadeira cantada, super legal da gente fazer com essa faixa etária. Você está trabalhando capacidade cardiorrespiratória, aí você não precisa fazer pausas tão rápidas, igual você faz com os pequenininhos. Deixa, põe para correr. Correu, pegou, e aí como é que eu faço com eles? Imagina que são 3, né? Eu e mais 3 alunos. Quem for o pegador, quando ele pega alguém, esse alguém vira ajudante. Até a gente pegar todo mundo. Então tá todo mundo correndo o tempo inteiro, tá? Que é muito legal e muito importante para eles. Então você vai estar trabalhando a memória de trabalho, controle inibitório, se ele tira, se ele não tira a mão, né? O ritmo, a coordenação, né?
Corrida com mudança de direção. Então, excelente atividade para você começar uma aulinha ali no aquecimento. Lá na parte principal, eu vou utilizar bastão, tá? Também pensando numa aula com materiais baratos, cabo de vassoura, tá? Aqui em BH a gente consegue comprar cabo de vassoura a R$1,50, já partidinho. Em outros lugares também não deve ser tão diferente o preço. Ou então você compra um, corta lá. Você pode cortar em 3, se os meninos dessa idade, cortar em 3 fica bom o tamanho, tá? Então a gente vai fazer algumas atividades de manipulação de objetos, de locomoção, de coordenação óculo-pedálica, de tempo de reação, tudo com o bastão, tá? Então, por exemplo, conduzir o bastão com o pé. Põe o bastão no chão e eles têm que ir conduzindo o bastão com o pezinho, coordenando. Óculo-pedálica. Não posso chutar nem muito forte, nem muito devagar, nem só de um lado, nem só de outro. Não posso pisar em cima, senão eu escorrego. Então, eles têm que ir levando até o outro lado do bastãozinho. Faço também um tromba-tromba com o bastão. Cada um com seu bastão, tromba-tromba igual do parque de diversões, só que tem que trombar os bastãozinhos. Então, você tem que correr, fugir do colega e tentar encostar no outro, tá? Eles adoram. Da conduzir com o pé. Outra atividade para você fazer com bastão com eles. Cada um apoia o seu bastão na frente. Então, ele tem que soltar e segurar antes do bastão cair no chão, tá? E aí, você vai aumentando progressivamente o nível de dificuldade. Agora, eu solto, bate palma e pego. Solto, bato a mão na cabeça e pego. Solto, bate palma, cabeça e pego, né? E aí, é muito legal. Os de 6 você consegue fazer até segurando o bastãozinho, ele gira e pega o bastão de volta, né? Então, várias atividades que a gente pode estar fazendo ali com bastão com eles, tá? E aí, outra possibilidade, deixa eu só ler aqui. Coloca o bastão no chão e aí você vai trabalhar habilidades de locomoção também. Saltar só de perna esquerda, saltar de perna direita. Essa idade, gente, a gente tem que falar muito de lateralidade, tá? Estimular os dois lados, explicar para eles. Então, salta de direita, salta de esquerda, saltar com os dois, saltar lateralmente, saltar com um pé, saltar de frente, de costas, tá? Sem pisar no bastão, tá? Isso tudo sozinho, cada um com seu próprio bastão. Então, a gente ainda tá lá com pouca interação entre eles, tá? E aí, em seguida, a gente vai fazer atividade com interação de duplas. Então, antes, eu segurava o meu bastão, batia palma e pegava. Agora, de dupla, eu tenho que coordenar o tempo, o espaço, para eu poder pegar o bastão do colega. A gente vai trocar de bastão sem deixar cair, um, dois e já. Um trabalho em equipe, né? E quando eles conseguem, eles ficam muito felizes. Isso é muito legal, tá? Então, você pode começar a fazer trabalho em duplas, né? E sempre estimulando uma cooperação também. Então, olha, cada vez que a dupla consegue segurar, que seja um dos bastões, não precisa ser os dois, marca ponto para as duas crianças. Então, eu tenho que trabalhar em equipe. Eu quero colaborar para que a gente tenha junto sucesso naquela tarefa, tá? Isso é muito legal da gente começar a trabalhar com as crianças ali. Bom, depois dessa atividade em dupla, a gente vai voltar com a atividade individual. Só que agora a criança vai ter 2 elementos. Ela vai ter o bastão e a bola. E aí você vai começar a fazer atividades com o bastão e a bola. Então ele vai rolar a bola segurando o bastão. Ele vai quicar a bola e rebater com o bastão. Ele vai jogar a bola para cima e tentar acertar com o bastão. Ele vai tentar quicar a bola com o bastão. Arte ajuste é muito difícil. Não, tem crianças de 4 anos que fazem, né? O que é importante? Ó, isso aqui, o seu olhar para o seu aluno. Qual nível de desenvolvimento daquela habilidade que o meu aluno está? Aí eu vou saber qual é o feedback que eu vou dar para ele. Qual que é o próximo passo? Se está muito fácil, eu tenho que dificultar. Se está muito, eu tenho que facilitar. Se está muito difícil, eu tenho que facilitar. Se está muito fácil, eu tenho que dificultar um pouquinho. Porque o ser humano, gente, precisa de desafio. A criança também precisa de desafio. Desafio que é legal. Eu fazer todo dia a mesma coisa que eu já sou boa, uma hora eu canso. Perde a graça, não quero mais aquela aula não. Já sei fazer tudo, né? Então você tem que ir enxergando novos desafios para os seus alunos o tempo inteiro, tá? Isso é super importante, aliás, isso é fundamental para uma boa prática. E aí, você vai, olha,
Ô João, já consegue quicar fácil com o bastão, né? Então agora, João, você vai quicar com a outra mão, com a mão esquerda. Você vai quicar 3 vezes com a esquerda, trocar de mão 3 vezes com a direita. Ah, tá fácil já pro João? João, você vai quicar 3 vezes a bola e depois você vai jogar com o bastão, você vai bater na bola pra cima. Então 3 vezes pra baixo, 3 vezes pra cima. Claro, quando você bater pra cima, ela vai bater, ela vai cair no chão, você vai bater de novo, né? E aí você vai progressivamente... Pode. Você vai progressivamente aumentando o nível de dificuldade do seu aluno, tá? E aí, para finalizar, nessa parte principal da aula que eu utilizei o bastão e a bola, atividades de interação, né? Em duplas ou em trios. Que agora, ao invés eu jogar a bola para eu rebater, eu posso rolar a bola para o colega e ele rebate. Eu posso chutar a bola e ele rebate com o bastão. Depois a gente troca, eu posso arremessar a bola, ela ir quicando e o colega rebate, né? E o que vai modificar também, gente? O tipo de bola que eu utilizo. Para essa aula é legal você pensar naquelas bolas de plástico, de iniciação mesmo, de plástico assim, mais leve, sabe? Uma dica, tem umas de melancia no Mercado Livre, que é ótimo, você compra tipo 20 bolas assim de plástico, formato de melancia, da cor de melancia, eles adoram e ela é muito boa com criança, tá? Porque ela não machuca, ela leva, ela quica bem, ela tem uma boa aderência também, então fica a dica aí. Não ganho pra nada fazer propaganda não, tá gente? É só porque é bom mesmo. Bom, e na parte final a gente vai falar um pouquinho, né, fazer um pouquinho de flexibilidade usando o elemento que a gente já usou na aula, o bastão. Então vou com o bastão fazer flexão lateral, vou fazer rotação com o meu bastão, vou sentado passar o bastão lá embaixo do pé, passando pelo meu corpo e aí você vai alongando com o bastão. É um desafio a mais para a criança e uma maneira diferente de você estar trabalhando a capacidade de flexibilidade, que é uma capacidade física, que assim como a cardiorrespiratória, tá, né, diz o gente que é o primeiro. Assim como a capacidade cardiorrespiratória da corrida, é super importante a gente dar o estímulo todos os dias nessa faixa etária, tá? Todos os dias que seu aluno tem aula com você, né? Não são todos que fazem aula todos os dias. Bom, vou falar mais uma aulinha, tá? Acho que dá tempo, né? Antes da gente entrar nas perguntas, acho que dá. Mais uma aulinha aqui para essa faixa etária, tá? Então, chegou na roda, aula 2, 4 a 6 anos para quem tá chegando agora aí. Aquecimento. Igual eu falei, ele já tem mais domínio, já tá no estágio intermediário? Sim. Mas onde que eu quero que ele chegue? Qual que é a meta? Você tem que saber. Não é porque ele quica a bola já tá bom. Ele tá proficiente. Então eu quero que ele seja proficiente, por exemplo, na corrida, né? Isso vai facilitar muito na hora que ele quiser aprender alguma modalidade. Ele sabe correr. Não, mas isso é básico, Tiago. Todo mundo sabe correr. Não. Nem todo mundo sabe correr. As pessoas correm, mas elas não sabem correr, né? As crianças correm, mas muitas não sabem correr, né? Eu brinco que tem uns que correm igual pinguim, não flexiona, não utiliza o braço, então assim. E aí é legal você começar a pensar nisso. Então, uma brincadeira que eu faço com eles é a cidade também, as crianças adoram apostar corrida, né? Igual eu falei, eles se sentem grandes, gostam de competir já, então eles adoram correr mais rápido que o colega. Então, vai numa linha da quadra. Eu gosto muito da linha amarela, até canto uma musiquinha para os meus alunos, que é linha amarela, crave canela, quero ver quem já chegou nela. Eles saem correndo e já se posicionam lá na linha amarela. E a partir daí, pode fazer educativos, né? Faz o skip, correr batendo o pé no bumbum, correr batendo com o joelho no alto, frente e trás, abre e fecha, fazer uma coordenação ali, né? E aí, correu até o outro lado da outra linha amarela. Então, você vai dando educativo, você mostra, demonstra e fala, né? Demonstra e dá instrução verbal e vai auxiliando essa criança para que ele chegue na proficiência, por exemplo, da habilidade de correr, que é fundamental, tá? E aí, chegou até o outro lado. Aí você pode fazer isso aí
10 minutinhos dessa aula, tranquila, eles adoram. Faz polichinelo, corre até o outro lado. Educativo de atletismo de corrida, corre até o outro lado. Sempre levanta sem pôr a mão no chão. É um super desafio, é super difícil. A criança tem que ter força abdominal, tem que ter controle do corpo, tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter consciência do corpo dele para poder sentar e levantar sem pôr a mão no chão. Agora tá fácil? Então nós vamos sentar, deitar, subir na corda invisível, abdômen. Subiu na corda invisível, não pode encostar o cotovelo no chão para subir, nem a mãozinha. Levantou, ficou de pé e foi. Né? Se eu te contar que tem muitas crianças que não conseguem levantar sem colocar as mãos no chão. Né? Adulto nem se fala. Né? Então é um desafio super legal para eles. E aí você pode fazer brincadeiras de tempo de reação também. Cabeça, ombro, joelho, pé, correu. Deixa eu ver quem corre. Né? Depois, agora você vai colocar a mão aonde eu falar, não aonde eu tocar. Então, barriga, joelho, cabeça. E aí você vai falando e ele sem colocar a mão, tá? Depois corre pro outro lado, né? E aí você vai interagindo com seus alunos. Bom, passou seu aquecimento ali, né? Já ativou, já entrou em calor, já sentiu como é que eles estão? Bora para a parte principal. E aí eu planejei aqui para contar para vocês um pouquinho de um circuito, né? Um circuito com habilidades de locomoção. E aí eu coloquei saltar o bambolê na amarelinha, né? Um pé, dois pés, um pé, dois pés. Não é uma habilidade fácil para criança ainda, tá? Escadinha de coordenação. Eu faço dentro, fora, abre, fecha. Pula fogueira, eu falo com eles que é o pula fogueira que tá queimando o pé para correr com o joelhinho alto, né? E tem uns que falam assim, igual o jogador de futebol, o Thiago falou, igual o jogador de futebol, né? Ele já tem um modelo de imagem, né? Então utiliza isso para ele, é super importante. Tá? Coloquei um rolamento para frente, com um colchonetezinho bonitinho, com 4 anos, já tá, pra você começar ali, até antes, né? Já coloquei o rolamento para frente, tá? E aí, coloquei parada de 2 apoios na parede, então a criança coloca a mãozinha no chão e vai andando com o pezinho para trás, e depois você volta, né, pensando que é uma turma que eu já conheço, que eu já dou aula, que eu já sei que a criança tem, né, estabilização para fazer esse movimento, já tem força, senão você fica lá do ladinho, vai devagarinho ajudando, né? É muito legal todos os movimentos que são de invertida também, porque vai estar trabalhando essa questão do medo, né, da superação da criança, e isso é muito importante, isso é muito legal. Corda. Pular corda, eu batendo a corda, né? E andar em cima das latinhas. Tem uns bloquinhos de yoga que são fantásticos, mas tem umas latinhas também, lata de leite, comprar e andar. Né? E você monta um circuitinho e eles vão fazer, tá? E aí, é importante você pensar o seguinte. Quanto tempo de circuito te ajuda? Olho clínico. Elaborei lá, 15 minutinhos de circuito. Não a aula inteira, né? E aí eles vão fazer os 15 minutinhos, beleza, você sentiu que perdeu o interesse, perdeu a motivação, né? Não tá rendendo mais, já tá chato, já tá cansativo, o sol tá forte, troca pra próxima. E aí eu coloquei manipulação de objetos, desafios com a bola individual, vamos lá, para quicar, chutar, arremessar, tá? E aí a criança vai, quantas vezes você consegue quicar a bola sem perder? E aí você consegue começar a dar feedback para a criança. Tem criança que ainda com 4 não quica. Oi. Pode usar aí, depois a mamãe te ajuda, tá? E aí, habilidades de manipulação de objetos, tá? Com a bola que eu coloquei. E na parte final, flexibilidade. Eu tenho um baralho de yoga lindo. E aí cada criança tira uma carta, e ela faz e todo mundo olha para aquela criança e repete o que ela está fazendo com o corpo dela, tá? Então é muito bacana também. Circuito, gente, é uma pergunta que sempre me fazem, né? Porque às vezes as pessoas confundem. É só faz circuito quem dá o personal de criança? Não, é uma estratégia. Dependendo do conteúdo que você quer dar, você pode utilizar o circuito para dar aquele conteúdo. Mas imagina você todo dia fazer uma aula de circuito. Cansa, não é legal. Todo dia fazer a mesma coisa. Para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para o seu aluno, nem para o meu, para nenhuma criança. Né? Eu todo dia para uma aula fazer a mesma coisa. Né? Eu quero coisa nova, eu quero uma coisa diferente. Ontem eu falei uma frase do Pequeno Príncipe, é verdade.
Você tem que lembrar que você foi criança um dia. Então, quando você acabar de planejar a sua aula de 4 a 6 anos, acabou de planejar, pega assim e fala assim, ó, será que eu ia gostar muito dessa aula? Não, hoje eu ia adorar minha aula. Minha aula estava demais, eu ia amar, eu queria ser criança para fazer essa aula hoje. Né? Então, essa é a aula. Né? Você tem que se conectar, tentar entender, buscar conhecimento, como que funciona o cérebro da criança daquela idade, como que é o aspecto cognitivo, socioemocional, né, motor, que fase de desenvolvimento que ele está, e aí sim você consegue planejar uma boa aula. Né? Aulas divertidas, diversificadas, né? De forma que a gente possa explorar a mesma habilidade, dar o estímulo para aquela mesma habilidade de diferentes maneiras, né? E dar estímulo a todas as habilidades que a gente tem que desenvolver com as crianças, tá? Ampliar o repertório motor daquela criança é fundamental, tá? Os desafios, eles têm que ser motivantes, claro, e adequados para o nível de desenvolvimento. Dentro da mesma turma, você vai ter crianças de níveis diferentes e você tem que dar estímulos diferentes para aquelas crianças, tá? Abusar do feedback positivo. Pronto, parabéns. Abusar do feedback positivo, tá? Isso para a criança é super importante, ela se sente super valorizada e isso motiva ela a continuar na sua aula, tá? E incentivar a persistência, né? Muitas vezes na cidade eles começam a falar, desisto. Não, não desiste não, a gente só tá aqui, você só aprendeu agora isso porque você não desistiu. Então vamos lá, a gente vai tentar de novo, né? Então é super importante a gente ensinar eles a ter persistência, tá? E mostre para eles, né, igual eu falei do mesmo caso da disciplina, que, desculpa gente, mostra de exemplos reais que ele é capaz, de alguma coisa que ele não fazia antes. Então, olha, você lembra quando você chegou aqui, que você não conseguia correr de costas? Agora você corre. Sabe por quê? Porque você tentou muitas vezes. Sabia que quando você era pequeno, você ia comer, e aí você quando pegava a colher, e aí você fazia assim, ó, ia comer e saía todo sujo, tinha macarrão até na sua cabeça. Você estava aprendendo a comer sozinho. Agora quando você come com 4, 5, 6, não vai comida aqui mais, vai? Não, porque você já aprendeu. Sabe por quê? Porque você tentou muitas vezes até aprender. Por isso que você aprendeu. Porque a gente aprende as coisas tentando, errando, acertando, tentando, mas só fazendo que a gente melhora. Então mostra para ele coisas da vida dele que ele não fazia que agora ele faz, tá? Refresca a memória dele. Estimular a prática das atividades das crianças com colegas diferentes também, isso é muito legal nessa idade, né? E o mais importante para o professor que eu acho, né? Você ter a capacidade de escutar e de enxergar o seu aluno realmente na sua totalidade, né? Em todos esses aspectos que são importantes a gente estar desenvolvendo. Gente, bom, era isso. Vou ativar os comentários aqui, porque senão me perco. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Não, tem 2, parece. Esse eu já respondi, isso é sobre dificuldade em as crianças responderem comandos. Você escolhe uma habilidade por aula? Não, Simone, normalmente é mais de uma habilidade por aula, tá? Normalmente eu escolho uma habilidade de manipulação, uma de locomoção, uma de estabilização, uma de coordenação motora fina, por exemplo, para essa faixa etária, tá? E aí dentro disso você consegue ter aulas muito diversificadas, são muitas habilidades, tá? Que a gente tem para desenvolver. E a outra pergunta que a Simone também fez, se eu planejo semanal ou por mês. Bom, vamos lá, Simone. Ei, Marcelo, tudo bem? Tem um planejamento anual para aquela faixa etária, né? Então, se eu tenho anual, eu tenho mensal. E aí, eu gosto, te ajude a planejar semanalmente. Por quê? Porque a evolução do meu aluno acontece muito rápido. Então, se eu planejo mensal, às vezes uma coisa que eu planejei uma atividade hoje, tá? Para aula. E eu achei que ele ia ter fim nela mesmo, ou seja, eu ia conseguir chegar a todos os níveis que eu queria extrapolar aquela atividade naquela aula.
mas ficou pendente. Ou ficou pendente porque eu não consegui, ou ficou pendente porque a criança estava tão motivada que é legal eu aproveitar esse gancho na próxima aula. Então, na minha próxima aula, eu vou começar com aquela atividade. Então, eu vou lá e marco. Entendeu? Então, assim, eu gosto de planejar a minha aula semanalmente. Eu sei os conteúdos anualmente, mas a atividade em si, eu planejo semanalmente. Mesmo porque pode variar o clima, a chuva, o frio, o vento, o calor, né? O espaço que você vai ter. Então, eu gosto de planejar semanalmente as atividades, mas eu já tenho um plano anual de onde a gente quer chegar com aquela criança, tá? Claro, um plano que vai abranger toda aquela faixa etária e eu vou ter que fazer adaptações nele de acordo com o nível de desenvolvimento do meu aluno. Às vezes eu tenho que dar um braço para trás para depois dar dois para frente, tá? Deixa eu voltar aqui, senão as perguntas eu me perco. Quanto tempo dura a aula de personal? Carla, normalmente 45, 50 minutos, tá? Por quê? Primeiro porque 1 hora é muito tempo de atividade física para criança dessa faixa etária ali até 6 anos, tá? E você tem que terminar a sua aula no auge, tá? A criança tem que sair com aquela lembrança que ela quer voltar, né? Para a formação de hábitos saudáveis e para que você possa atingir todos os seus objetivos e atender todas as demandas de desenvolvimento daquele aluno. Não adianta você dar uma aula sensacional hoje e ela nunca mais querer voltar. Sensacional para você, para ele foi uma chatice, porque ele não quis ir de novo, né? Então, você tem que ir dosando, mas você tem que terminar a sua aula no auge, tá? O que é isso? A motivação lá em cima. Então, se você passa muito tempo, ela já fica cansada, ela já não quer mais. Então, 45, 50 minutos, tá? Sim, Marcelo, consegue. Alguns na leitura na Amazon você consegue com certeza. Desculpa. Ai, obrigada, Paulo. Fico feliz que você tenha gostado. Bom, não tem mais nenhuma pergunta? Não tem nenhuma pergunta? É isso mesmo? É isso mesmo? Então tá bom. Ótimo, Carla. Desistiu de coisa toda a aula. Eu dou estímulo de corrida toda a aula, mas não a aula toda, né? Então, eu trabalho todas as aulas, eu tenho tempo para trabalhar as outras habilidades. De quanto tempo precisa estar treinando a coordenação, salto, flexibilidade, etc. Bom, vai depender do quê? Do nível do seu aluno. O que você acha que ele demanda mais? Vamos lá. Eu vou trabalhar a habilidade de manipulação, vou trabalhar o quicar, tá? Com a minha aluna. Ela já está proficiente no quicar. Eu não preciso mais ficar toda semana fazendo o quicar com ela. Em compensação, ela está lá no estágio inicial no voleio. Então, é uma necessidade que eu tenho de dar aquele estímulo para ela, tá? Então, você vai ter que avaliar individualmente o seu aluno na hora de montar o seu programa de treinamento de atividades para ele. Mesma coisa, né? O autismo autismo como a síndrome de Down, como TDAH, é uma característica daquela criança. Como eu tenho outras crianças que podem ter outras características. Você vai ter que sentar e pensar de acordo com a demanda, de qual que é o nível de desenvolvimento daquela criança, o que ela precisa, como que você vai atingir aquilo. Tá? Então, você tem que ter muito embasamento teórico para você pensar como você vai estruturar aquelas aulas. E é muito legal você estar falando isso. Essa semana aconteceu uma coisa muito bacana, gente. Quando eu falo que trabalhar com criança é fantástico, vou dividir com vocês. Tem um aluno que a mãe, umas 4 vezes a gente tentou para eu dar aula para o filho dela e ele tem autismo. E nunca que conseguia, por causa de agenda minha, de horário, que não batia, porque ele tinha TO, não sei o que, nunca que conseguia. E eu dou aula nesse prédio e nunca que conseguia. Eu já tinha emprestado um livro sobre autismo para a mãe, né? E não conseguia, enfim, indicava outros profissionais, falava, nossa, eu vou conseguir um profissional bom para te atender. Ficava angustiada de não poder atender. Enfim, passou-se várias tentativas e agora esse ano eu consegui atender. E aí ela me ligou, perguntando se ele podia fazer aula numa turminha que eu tenho. Eu falei, claro, vai ser um super prazer ter ele comigo. E ele está fazendo a aula, já tem uns 2 meses lá com as crianças, interagindo, todo feliz. E ontem eu recebo uma mensagem, primeiro os meus alunos chegaram na aula contando que tinham ido na casa dele, convidar ele, brincado com ele. E eu fiquei muito feliz. E eu recebo uma mensagem da mãe muito emocionada,
Até eu fiquei emocionada, gente, contando que pela primeira vez as crianças do prédio foram convidar ele para brincar com ele. E ele estava no céu e agradecendo que aquilo era tão importante. Então, por que eu estou contando? Até arrepio, juro. Porque olha como que isso é muito bom para aquela mãe. Como isso é bom para aquela criança. Ela está socializando, né? Então, será que nesse momento o mais importante para ele é chutar para o eficiente a bola? Ou é no aspecto socioafetivo, que a gente está ganhando inúmeros benefícios, né, para a vida dele? Ele está feliz, ele está com amigos, as pessoas convidam ele. Então, assim, e isso porque ele está fazendo aula coletiva, porque ele foi uma criança que sempre fez tudo sozinho. Então, como que é importante o nosso trabalho? Né? Claro, ele fez aula em momentos de maneira individual, porque era importante para ele, naquele momento, fazer aquelas aulas de maneira individualizada. Mas a partir do momento que a gente foi vendo que era possível ele começar a fazer aula em grupos, e ele foi fazendo. E essa aula extrapola quando um domingo as crianças convidam ele para brincar, né? Então, assim, é isso que faz a gente acordar, querer melhorar, querer programar, querer planejar e querer contribuir, né? É isso que é o maior retorno que a gente tem quando a gente trabalha com criança. É a gente realmente ver que a gente transforma a vida deles, né? Isso é maravilhoso. Então, você vai pensar dentro das características da sua criança, tendo autismo ou não, tá? Você sempre tem que pensar nisso. Pode ser por idades próximas e também por nível de desenvolvimento, tá, ô Riba? Deixa eu voltar aqui as perguntas. Ah, legal. Taekwondo é muito bacana. Para trabalhar com personal, tem que ser formado em educação física e bacharel, tá? Mas claro, você pode já começar a estudar a área, né? Pensar assim em fazer um bacharelado, eu super indico, porque abre portas, né? Hoje às vezes a gente entra na faculdade e fala assim, eu quero só licenciatura, eu quero só bacharel. Então quem puder, faça os dois, a gente não sabe o dia de amanhã, tem tantas coisas que podem aparecer, né? Mas é preciso que você tenha o CREF, que você seja formado em bacharel para estar atuando, tá? Sim, tem muitas outras atividades, Tayara, que a gente pode estar fazendo em espaços adaptados, tá? Vanessa, tem habilidades motoras de locomoção, de manipulação, de estabilização, são inúmeras, tá? Então, lá de locomoção, por exemplo, saltar, correr, saltar de um pé, galope, de manipulação de objetos, rebater, volear, quicar, arremessar, chutar, de estabilização, rolar, equilibrar. E aí, se você procurar lá no livro que a gente colocou como referências no Gala, você vai encontrar todos as habilidades. Mais um resumo que eu vou mandar hoje, eu coloquei um quadrinho também para facilitar, tá? Aí, ó, a pergunta do bacharelado de novo. A Ju! Ei, Ju, querida, aluna da outra turma, maravilhosa. Tá trabalhando com a gente. Muito bom, Ju, te ver aqui. Gente, bom, era isso. Acho que não ficou nenhuma pergunta. Ah, tá. Não, ficou uma pergunta aqui da Regi Barbosa. As literaturas que vocês indicam são as mesmas de ontem? Sim, a gente mandou lá as literaturas e adquirir seus materiais. Nossa, bom, adquirir materiais tem vários lugares, né? Tem muitas lojas na internet, eu gosto de lojas diferentes também, que a gente busca materiais não estruturados. Oi. Te amo. Também te amo. Materiais não estruturados. Então eu gosto de loja de material de construção, loja de material de coisa de cozinha, dá pra você pensar um monte de coisas ali para as crianças brincarem, peneira e outras coisas. Eu tenho desentupidor de pia colorido que dá para usar com os meninos. A Decathlon é uma loja que tem muito material esportivo, para mim é melhor que a Disney, como se diz.
No Mercado Livre você acha muito material também, tá? Então tem várias lojas de artigos esportivos aí. Gente, queria agradecer mais uma vez então, acho que eu respondi todas as perguntas, a presença de todo mundo aqui, tá? Amanhã a gente vai falar sobre 7, 9 anos e amanhã a gente vai fazer a abertura, a gente vai explicar com detalhes o nosso curso. Então quem está interessado em entrar nesse mercado, que é maravilhoso, vem com a gente amanhã para a nossa última aula, tá? Que tá sensacional. Participe lá no post do nosso feed, que a gente vai pôr lá, coloca lá o que você gostou, é super gostoso pra gente receber o carinho de vocês. E vocês vão receber todo o material, tá? Então, mais uma vez, obrigada pela participação, obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. À noite, passei do horário, já sei, tô fora do meu planejamento, mas enfim, é sempre bom bater um bate-papo com vocês aí e poder contribuir de alguma forma na formação de todo mundo que segue que segue a gente aqui na Move Personal Kids. Um grande abraço para vocês, obrigada e a gente se vê amanhã.